Bem-vindos! Hoje, dia 13 de maio de 2024, são 19 horas 26 minutos na Alemanha. Há 4 horas eu fiz essa postagem. Eu vou começar a ler essa postagem pela metade. Depois, no final, eu volto para o início. Por que nos deram o prazer? Toda forma de prazer é castigada, é taxada. O prazer dos humanos duplos. Agora vamos falar do prazer. Por que nos deram o prazer? É absurdo para uma mente livre pensar que se precisa de prazer. E por que uma mente livre sente isso? Ora, mentes livres não precisam de prazeres, diversões, distrações, tempo de pausa e tantas outras pausas, entre aspas, das pressões do sistema. Entenderam agora? Somos pressionados e eu já expliquei a vocês das doenças que existem aqui e eles deram nomes diferentes, mas todas vêm das pressões que sofremos aqui, de todas as pressões que eles fazem conosco desde que nascemos. O sexo tem o prazer para desativar pressões e para trazermos os escravos, cópias nossas, para manter o sistema vivo. Ele precisa de mentes aqui. Sem elas, não existe o mundo dele. Nós não precisamos do sistema. Nós existimos sem ele em qualquer outra sala, mundo, universo, como vocês quiserem chamar. E fora de tudo isso também, o prazer, todos eles, todos os prazeres que nos deram, é um tipo de droga para viciar e controlar. E também é pausa das pressões. O prazer só existe para os seres aprisionados. Seres livres, como eu disse, não precisam de prazeres. Eles não estão limitados em nenhuma forma de seus poderes. Ninguém está controlando o cérebro. Eles não têm órgãos, num corpo em que o sistema manipula tudo para ficar doente, para ficar estressado, para ter trauma e para ficar com a mente cheia, aturdida e precisar de uma pausa, um prazer qualquer. Não relacione o prazer apenas com o prazer do sexo. Tem os prazeres alimentares, certo? E tem pessoas que têm prazer de estar em casa, sossegada, prazer de passear na rua. São muitos prazeres, E todos eles inibem as pressões, desativam um pouco, temporariamente. Daí você pode ver que esse prazer não é verdadeiramente um prazer. Ele está servindo apenas para desativar alguma outra coisa que está pressionando. Os seres livres, eles não estão limitados em nenhuma forma desses poderes que eles têm, que a gente nem imagina quais sejam. Mas a gente, quando também começarmos a nos libertar, nós vamos desconstruindo esses prazeres, esses grilhões. Mas enquanto a mente está aprisionada, todos querem prazer. Mas mentais, tomem cuidado com os poderes que nos deram para obter prazeres. O prazer não é porque temos ferramentas acopladas no nosso corpo que nos deram, que devemos usá-las para obter prazer como a gente quiser. E menos ainda usar como eles nos ensinaram, que é o uso errado da energia sexual e também alimentar. E outras tantas maneiras erradas que eles nos ensinaram para obter prazeres. Mas por que devemos ter cuidado? Há vários motivos, mas aqui eu vou focar apenas nesse. Toda vez que obtemos prazer, outros dos nossos pagam, dando prazeres aos deles. Assim, acontece rapidamente em vários lugares abusos sexuais, abusos alimentares. Todos os outros abusos que sofremos significa que estamos pagando pedágio. É o pedágio que pagamos pelos prazeres que recebemos, as taxas. Um pequeno exemplo. Você mesmo agora está recebendo prazer com namorado e tal, e daqui a pouco vai sentir um desprazer, vai ser abusado por eles em alguma forma, algum sentido. Então você também já está pagando. Todos nós pagamos pelos prazeres que vamos obtendo, recebendo, aceitando. Todo tipo de prazer, de bem-estar, de coisas boas, nós ganhamos
em doses pequenas. E é tudo temporário, porque nós estamos pagando por tudo, absolutamente por tudo, até mesmo em tudo aquilo que deveria ser nosso de direito. Há esse pagamento, mas não nos contaram que pagaremos cada vez que usarmos esses inibidores de pressões, os desativadores de pressões. Pensem, mentais, mesmo que o prazer sexual nos parece nosso de direito, pois estamos com as ferramentas do sexo no corpo, esse sistema que nos rouba tudo, que cobra por tudo para vivermos aqui, iria nos deixar desativar as pressões sem pagar nada? Algumas formas de desativar essas pressões é preciso pagar. Quando você quer viajar, você vai fazer um turismo, quando você quer ir para o cinema para também fazer uma pausa das pressões, das preocupações, né? As preocupações são pressões também. Qualquer coisa que você fizer, você vai pagar. Então, vocês acham que o sexo, ali, aquele prazer, essa energia, nós não estamos pagando pelo trânsito dela? Da chegada dela até nosso corpo? Estamos. Toda forma de prazer aqui, para nós, é castigada. Sexo traz consequências. Apetite alimentar, prazer das diversões, tudo custa muito caro para todos nós. Quantas vezes pessoas saíram de férias e mal voltaram e já começam a ter um monte de problemas? Estava feliz num dia, tão contente e não demora muito, está tudo desmoronando na sua frente. É proibido ser feliz completamente. Você pode ser feliz em prestação, em pequenas doses, mas não ouse tentar ser feliz para sempre ou em tempo prolongado, pois que a felicidade aqui é dosada, é controlada. Explicações do abuso que fazem conosco e como nos aprisionam neles para nos obrigar a usá-los estão em outros vídeos meus, porque eles estimulam a gente a fazer as coisas para ter a necessidade desses prazeres, para quando a gente começar a recebê-los, também eles possam cobrar da gente. E agora eu desejo conversar mais com os nossos duplos. Quem são os duplos? São os homossexuais, nossas pessoas, nossos homossexuais e não os deles. Então, rapazes e meninas duplas e duplos, quero que vocês se recuperem e não deixem mais o sistema usar vocês. Não temam a mim. Eu evitei me dirigir a vocês por medo de ser mal compreendida. Mas eu sempre deixei a pista quando revelei que havia um jovem gay de 14 anos, que tenho muito carinho até hoje, pois aquele menino me deu uma chance de conhecer ele, que era um garoto, sendo tomado por essa forma de pressão e prazer. Ele me contou que estava lá na escola e de repente ele sentiu aquilo e viu outros amigos ao mesmo tempo. Ninguém falava disso, de ser gay. De repente, muitos começaram a se sentir assim, meninos e meninas. E o jeito que ele ia me contando, como sentia essa energia possuindo o corpo dele, e eu recebendo a orientação da mensagem ao mesmo tempo, eu fui tendo mais abertura. Eu fui começando a entender mais os blocos de imagens que me chegavam. Então eu percebi como era importante para eles, os que nos controlam, deixá-los aqui como duplos e sem corpos específicos, obrigados a usar o corpo feminino ou masculino, não tinham corpo especial para o terceiro sexo. Lembrando bem que eu estou me referindo aos duplos homossexuais, nossas pessoas. Eu quero distância dos que são do sistema e os que ajudam a esses e ao sistema em todo caso. Eu amo vocês. Eu amo vocês como seres humanos. Eu sei que vocês são importantes, tanto quanto qualquer um de nós, os únicos, os héteros, né? E não se bandeiem para o mundo do sistema. Nós vamos conversando mais e mais. Na história dos nascidos e não nascidos, eu explicarei mais contando passagens dos aspirantes, os DNAs que retornaram, ok? Fica fácil da mente sentir o que eu quero falar. Não percam a série Athenen, porque nela estão muitas dicas, pistas e atalhos mentais. Mentais. Vocês estão com a mente mais madura, mais livre, solta, quase retornando ao potencial dela.
Vamos então agora, daqui para frente, avançar com matutações que parecem doidas como sempre para alguns, alucinantes para outros, outras que farão até sentido bem rapidamente, e algumas somente fará sentido para aquele ou aqueles que já acompanham desde muito tempo o meu canal, as minhas postagens e conhecem o meu jeito. Então eles poderão acompanhar também as minhas explicações sem se sentirem tão perdidos. Mas nós temos que ser doidos para movimentar as nossas mentes. É preciso estimular a mente de novo, sacudi-la e tirar a nhaca do carcereiro, que é o nosso sistema. Todos nós, se aprendermos a desenhar no mental, todos juntos, seremos fortes, suficientes para quebrarmos as correntes do sistema. E iremos desenhar tudo que precisamos e que será tudo nosso e não dele. Não vamos mais desenhar para o mundo do sádico, cruel e desumano sistema. E será mais ou menos assim: pensar, que é o desenhar na mente, e acontecer. Pensar e acontecer. Quantas pessoas temos no mundo pensando como nós, que já nos mentalizamos, ou aqueles que estão se mentalizando, estão no processo do RPD? Poucas. Na verdade, somente aqueles que estão com a mensagem. Mesmo aquelas nossas pessoas que seguem os copiadores da mensagem pelo mundo todo, não conseguem. Chegam até na porta, na entrada, querendo conseguir, mas não conseguem. A mente ela não conclui o processo que ela deve galgar, que seria entrar no RPD e finalizar com o RPD. É preciso identificar a mensagem 100% e ela não estar com eles. Já que eles não estão no processo, o que estão fazendo com a mente deles? Eles estão, como sempre, sustentando o mundo do sistema. E estão ainda percebendo a realidade como um dia vocês perceberam, e pode ser que alguns de vocês ainda percebem algumas coisas como antes, porque com certeza não desconstruíram todas as crenças, as prisões de comportamento, de manias, de hábitos. E mesmo vocês, mentais, que agora estão pegando a mente de volta, naquela época que vocês estavam percebendo o sistema como ele queria, mais ou menos, a mente de vocês estava desconfortável. Tenho certeza que era assim, um perceber como ele queria, mas um perceber estranho. Sabe quando a gente toma um remédio amargo, ou a gente não quer comer alguma coisa e alguém está forçando? E conversando com vocês, que eu tenho acesso, vocês todos estavam me falando o quanto sentiam-se estranho neste mundo, o quanto não aceitavam o que os outros aceitavam facilmente, certo? E quando o mundo começou a caminhar para o resultado que estamos vendo agora, mais explicitamente, porque antes o mundo também era o mesmo mundo ruim, só que ele não deixava se perceber assim de uma maneira abrangente e para todas as pessoas, né? Alguns percebiam, mas não podiam falar. Naquela época, quando a mente de vocês percebeu, teve medo. Era um medo assim de... não podia falar. Era um medo de se estar confuso, de estar pensando algo errado, uma percepção errada. Mas agora vocês não têm mais medo, a mente não tem mais medo. Ela finalmente descobre que não estava errada. A mente sabia e sabe que havia algo errado e estranho no mundo, e você antes não queria e não quer agora sustentar, dar suporte, manter as informações, todas as histórias, as provas, assuntos, o que for desse mundo como sua verdade ou como verdade nossa, de toda a nossa humanidade. Eu estou feliz que muito em breve não precisarei mais fazer matutações somente tão simples, pois as vossas mentes expulsaram a infantilização e intoxicação do sistema de dentro delas. Ainda que volta e meia eu tenho que continuar, porque alguns outros estão no processo bem no início e ainda precisam delas.
Ainda que para muitos as minhas matutações, vídeos e postagens sejam difíceis, mesmo que eu mastigo tudo muito bem, de vez em quando eu vou colocar algumas matutações para esses que conseguem entender mais. Aliás, eu tenho um seguidor que havia parado e quando ele voltou para o meu canal, ele percebeu como as matutações estão mais avançadas, mais diferentes, e que ele teria que começar de novo lá de trás e relembrar para poder entender. Que pena, né? Ele estagnou, ele parou tudo, ele não esqueceu, apenas ele parou. E eu estou muito feliz que um dia todos nós vamos nos reconhecer como mentais. Não pelos nossos físicos e aparências que temos aqui, mas como mentes. Nós vamos nos reconhecer como mentes. Eu converso com pessoas de 15 a 60 anos. É confortável, é agradável, nos sentimos um só. E isso acontece porque quando a mente está se libertando, ela precisa de outras mentes no mesmo processo. E normalmente o que acontece? A pessoa está despertando e sente aquela solidão. Todos os outros estão dentro do casulo, percebendo a vida na realidade que aquele que está com a mente se libertando percebia. Quando eu converso com jovens ou com as pessoas um pouco mais adultas e que estão no processo, todos nós nos sentimos bem, pois não há identificação de idade entre nós, de nacionalidade, de sexo, absolutamente nada. Se você sentir assim, é porque ainda não está no processo realmente, porque tudo isso aí é desconstruído. Aqueles que me seguem assiduamente devem ter percebido que eu já toquei neste assunto antes, mas eu não o repeti suficiente, então eu não sei se todos pegaram. Quando me ouvirem repetir, é ótimo se vocês lembrarem. Isso significa que vocês estão pegando a mensagem. Mas alguns lembram somente quando eu falo. Não é que eles estão lembrando sempre, somente quando escutam novamente. Isso não está pegando a mensagem corretamente, ok? Eu saúdo a todos vocês, mentais, duplos e únicos. Agradeço a força e coragem de todos. Agradeço a mente linda que vocês têm. A mente de vocês reagiu, ela se desenlaçou, ela é forte. Eu fico arrepiada de ver que vocês conseguiram e vão conseguindo mais e mais. E aqueles que estão começando agora, não se preocupem. Continuem o processo, confiem na mente de vocês. E eu espero também que possamos um dia estarmos de volta ao nosso poder e não sermos mais meros escravos. No dia em que pudermos nos encontrar com o nosso original, sair disso tudo aqui, vamos rir, porque seremos vitoriosos, mas não vamos permitir que sistemas doentes como esse que nós estamos continuem a se propagar. Nós vamos desenhar o amor, o bem e a liberdade de existir e viver em todas as salas que formos e desenharmos criações livres do mal, essas que obrigam a todos os nossos que aqui chegam a ficarem aprisionados. Fiquem todos bem. Até o próximo. Yet Ti Bahai.